O Internacional enfrenta o Palmeiras na noite desse sábado na tentativa de finalmente acabar com qualquer possibilidade de rebaixamento. Tem o grande e velho papo, né? A boa e velha discussão sobre entregar ou não para o time paulista. Eu tenho alguma opinião sobre isso e a gente vai conversar, certamente. Outra, a participação do presidente Alessandro Barcelos no podcast Flow, né? Um dos principais do país, causa algum desconforto nos bastidores colorados, principalmente por conta da eleição. E aqui, meu amigo, ele abre várias questõezinhas do Internacional, principalmente sobre Kudê. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Que lugar, gente, que lugar que eu estou. E aqui, ó, vou dizer pra vocês, é bem pertinho de Porto Alegre. Só pra vocês terem uma ideia, 45 minutos. Zona rural de Novo Hamburgo. É um lugar espetacular. Eu vou deixar na descrição o link do Airbnb para vocês darem uma olhada, beleza? Cara, pra tu sair da cidade, pra tu desestressar, pra tu ter contato com natureza, pra tu ouvir barulho dos pássaros, olha, maravilhoso. É pra dar uma desopilada mesmo. É uma sugestão que eu sempre dou aqui também pra vocês. Você sabe que eu gosto, né, cara, de falar sobre ficar com família, ficar com os amigos, ficar com quem a gente gosta e tal. Então é uma dica que eu dou pra vocês aqui, esse Airbnb na zona rural de Novo Hamburgo, beleza? Vamos falar do Inter, gurizada, vamos falar do Inter porque hoje à noite tem Internacional e Palmeiras a partir das 21 horas lá, né? Só que dessa vez não é no Allianz, é na Arena Barueri, né? Porque o Allianz Parque tá com shows aí e tudo mais. E aí o Internacional então vai ali pra Grande São Paulo, né? Não é bem interior, né, Barueri, mas é um ambiente já diferente, né? Principalmente pelo fato de ser grama e não o tapetinho, né, do Allianz Parque. Já começa bem pro Internacional nesse sentido. O Inter está em 12º, né, com 43 pontos. E aí tem aquele debate, entrega pro Palmeiras por conta da ponta, né, da parte de cima da tabela, o Grêmio tem possibilidade de ser campeão, o Palmeiras tem que pontuar para chegar mais perto do Botafogo e tal. O Botafogo tem um jogo a menos, o Flamengo tem um jogo a menos. Olha, o que eu vou dizer? Eu acho que ainda não é o momento de entregar, é a minha opinião. Eu acho que não tem que entregar, começa por aí, né? O Inter não está em condições de entregar o jogo. Primeiro porque tem que pontuar, tem que fazer ainda a pontuação para bater os mais de 45 pontos, né? Ou os 45 pontos para escapar de vez da questão rebaixamento, né? Série B. Ainda que, né, baixou de novo, eu estava falando com o Paulo Pires ontem, parece que baixou de novo a régua, 44 já basta, não precisa mais 45. Enfim, a cada rodada vai mudando, né? Então, assim, vence o Palmeiras, cara, vence o Palmeiras e entra de férias. Aí depois tu tem um jogo contra o Red Bull Bragantino, tu tem um jogo contra o Botafogo, aí tu vê o que acontece. Mas nesse momento, garante o teu, olha pro teu primeiro e depois vê o do rival, tá? O que interessa mesmo, ó, eu vou botar aqui do lado. O que interessa são os jogos de amanhã. Hoje tem jogo contra o Cruzeiro, do Cruzeiro, melhor dizendo, né? O Corinthians joga com o Cruzeiro às 4 da tarde, beleza? O Cruzeiro que é o 17º, mas tem 2 jogos a menos, que é essa galera toda que tá aqui do lado. Amanhã nos interessa, por exemplo, Santos e São Paulo, o Santos é o 13º, o Grêmio joga com o Corinthians, é o 14º, e aí o Bahia pega o Atlético Paranaense, o Bahia é o 15º, tem o Vasco e o América, né? Com o Vasco é o 16º. Então, esses jogos nos interessam muito amanhã, tá? Mas, como eu disse, tem que ganhar hoje e confirmar os pontos, tá? O Gabriel Mercado, com um quadro gripal, não viajou. Não viajou, e aí possivelmente a gente não vai ter a dupla titular, né? E, além disso, devemos ter Dalbert no lado esquerdo, de novo, porque provavelmente o Nico Hernandes entra na vaga do Mercado, Vitão com o Nico e o Dalbert lá. Se daqui a pouco o Kudê pensar que não deu certo da outra vez, né, mas aí a gente tinha todo o lado esquerdo com problema, de repente ele pode optar, sei lá, por Depena ou pelo Tauelara, mas eu acredito que não, eu acredito que ele vai com o Dalbert e também com o Nico Hernandes no lugar do Mercado, tá? Então, a gente ainda tem três pessoas, né? 3 jogadores que não estarão
também na delegação. Um deles é o Bruno Henrique, que tomou o terceiro cartão amarelo, mais o Hugo Malho e o René, né, que estão em departamento médico, o Hugo Malho já em fase de retreinamento. Uma possibilidade de time do Inter, vamos lá, o Rocher, Bustos, Vitão, Nico Hernandes com o Dalbert, Johnny Arangues, o Arangues que tá bem, né, sentiu ali, teve aquela estafa muscular e tal, uma fadiga muscular, como passou a assessoria, mas viajou. Depois Maurício, Wanderson, Alan Patrick e o Ener Valencia, beleza? Lembrando, né, o Arangues está com 2 cartões amarelos, o Alan Patrick também. Então tem alguns penduradinhos aí que a gente também tem que ficar de olho no jogo aí dessa noite, tá? Aí eu tenho os bastidores agora porque o presidente Alessandro Barcelos ele participou do Flow Esporte Clube, né, que é um dos principais podcasts do país e óbvio, né, que repercutiu na Rede Colorada, óbvio, mas repercutiu também na questão da eleição. Porque olha só, o que acontece? Eu fui perguntar, por exemplo, para o staff do Roberto Melo se ele também iria no Flow Esporte Clube. E aí o staff do Roberto Melo me disse o seguinte, ó, se foi um convite para o candidato Alessandro Barcelos, a gente vai pedir o mesmo espaço. Mas se foi um convite para o presidente Alessandro Barcelos, aí não tem muito o que fazer. Só que daí a grande questão é, né? Óbvio que o Alessandro Barcelos falando sobre o Internacional, ele também faz política. E fazendo política ele destaca algumas questões, como por exemplo, o que a gente vem dizendo há muito tempo aqui sobre a saída do Kudê, e a volta do Kudê. Por exemplo, a saída do Kudê se deu porque a gestão anterior não cumpriu com combinados, de acordo com os jogadores, de acordo com investimentos, de acordo com o ambiente. E o Kudê, a partir do momento que saiu o Alessandro Barcelos, isso na palavra do Alessandro Barcelos, no Flow, vocês podem depois voltar. Eu vou até deixar o link aqui em cima se vocês quiserem ver toda o bate-papo, tá? Então, naquele momento, quando sai o Alessandro Barcelos, fica insustentável o vestiário e o Kudê, com a oportunidade do Celta de Vigo, diz o seguinte, vou ir, valeu, obrigado, um abraço. E aí o Alessandro Barcelos ainda conta que tentou demover o Kudê da ideia, porque tinha uma eleição nos próximos meses e daqui a pouco ele poderia ganhar a eleição e ele voltaria a trabalhar com o Kudê. Não foi o que aconteceu, o Kudê não quis e tal. E até o Alessandro fala o seguinte, né? Ele sai do Inter muito mais por uma oportunidade de trabalho. Mas é porque o Kudê é o seguinte, quando você combina algo com ele e não faz, ele fica pé da vida, ele fica possesso e daí tu rompe uma relação com ele. Tá? E aí o cara ainda pergunta, né? O apresentador ainda pergunta, tá, mas tem a ver com os jogadores e tal? E aí ele diz, né? Não, o presidente responde, jogadores e outras questões que são debatidas com o treinador, né? Ao longo do período dele num clube de futebol. Daí ele fala também, e aqui é que começa, né, toda a celeuma também do bastidor da eleição, porque é óbvio que ele começa a falar sobre dívida, ele começa a falar sobre jogadores trazidos que oneraram o clube, ele cita, por exemplo, o Natanael, que é também uma contratação da gestão do Roberto Melo, e aí aponta, claro, para os jogadores que ele também trouxe errado, né? Como Mikael, Jean Dias, Palácios, os jogadores que são hoje também, né, nomes de uma lista que não performaram e acabaram embora do Internacional. E aí ele faz um comparativo. Ele diz que enquanto antigamente os jogadores que não davam certo seguiam no clube, agora, os jogadores que não performam, eles logo são ou indenizados, ou rompido contrato, ou emprestados com rompimento de contrato e tal, que teria baixado a média de não performance do clube, né? Hoje não passa ali de 5, 6 meses. Quando o cara não deu certo, ele vai embora. Ponto. Então, jamais um motivo para ter dificuldades, né, ou para ter problemas ali de bastidor em cima da eleição, tá? Ele fala sobre os reforços, óbvio, né, e principalmente essas últimas 2 janelas, que coincidentemente não teve executivo, né, de futebol, e as melhores janelas do Inter foi quando não tinha executivo de futebol. Isso inclusive é um conteúdo que eu gravei ontem, tá aqui em cima também, sobre a discussão, né, ter ou não ter executivo por parte das 2 chapas. E aí ele fala, claro que ficaram muito felizes, né, agora com a chegada do Rocher, Bruno Henrique, Alan Patrick, o Arangues, o Ener Valencia. Ele conta a história do Ener Valencia, né, de que eles foram lá na Turquia, ele logo aceitou o projeto, quis conversar sobre questões de valores e tudo mais.
mais. E aí, por último, ele rebate não, né? Mas ele fala a questão Kudê e Mano Menezes, né? E aí ele cita, né, que por mais que ele não goste desse tipo de questão, desse tipo de frase, ele gostaria de um futebol de continuidade e tal. Em algum momento ele fala sobre isso, que o futebol brasileiro é muito imediatista, né? Ele diz o seguinte, o Mano não estava tendo resultado, e a partir disso a gente entendeu que era hora de mudar e trazer aquele modelo que era o modelo quando ele estava lá, em 2020, que é o modelo do Kudê. O modelo que ele diz ainda que acredita, né? O modelo que ele, de futebol propositivo, de futebol mais combativo, de futebol que pressiona o adversário, valoriza a posse de bola, enfim, é tudo isso, todos esses valores ou essas valências que o Kudê teria nesse sentido aí. E aí ele ainda cita, né, que o Kudê é um workaholic, que trabalha 24 horas por dia, basicamente, e que ele melhorou muito, né, em termos de relacionamento com a imprensa, relacionamento com a torcida, os ambientes, assim, né, os externos, principalmente. Ele não deixa mais muita coisa abalar também a situação do trabalho dele. Então ele destaca o amadurecimento do treinador nesse sentido, e aí por isso que a gente, né, tá vendo basicamente que ele pretende manter o Kudê aí se for reeleito. Ainda que, já falei sobre isso ontem, né, tem um zoom aí de pessoas tanto ligadas ao presidente quanto ao Roberto Melo, que acham que daqui a pouco o Kudê não fica com nenhum dos dois. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. E a gente vai falando, vai trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Tá esperançoso com o Internacional? Então entra lá em kto.com, usa o cupom Ernest, ganha 20% de free bet e vem botar uns pila no bolso e te diverte. KTO é onde a diversão acontece. Valeu? Um forte abraço. Tchau!